Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Vamos iniciar a semana 16 das nossas atividades online aqui do município de Calcaia. Pessoal, vamos utilizar o livro mais uma vez essa semana. Semana passada, nós começamos a falar um pouco sobre os Estados Unidos e a potência e a superpotência econômica que ele é. Nós começamos o capítulo 16 e fomos até a página 200 do nosso livro, falando sobre o poderio militar americano, certo? Com isso, nós passamos agora para a conquista, página 201, a conquista da liderança mundial dos Estados Unidos. Quando é que isso passou a acontecer, na verdade? Pessoal, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. E a Grã-Bretanha, que até aquele momento era uma grande potência, a maior potência, desmoronou. Por quê? Porque todo o império que ela tinha, todos os países que ela tinha como colônia, naquela Segunda Guerra, já não existiam mais. E ela foi muito bombardeada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que deixou ela arrasada. Não ia a Europa também. E a partir desse momento, os Estados Unidos conquistam a liderança mundial, o poder econômico e o poder militar. E a partir desse momento, os interesses dos norte-americanos começou a ser regido, certo? O modelo que os Estados Unidos desenvolveu hoje não pode ser mais replicado. Por quê? Porque eles alcançaram o domínio econômico, político e militar internacional através de como? Através de invasão e guerras e um elevado nível econômico da sociedade. O que gera hoje grande quantidade de lixos e poluentes, certo? Alguns fatores garantem hoje o dinamismo da economia americana. São eles: um grande mercado consumidor, a disponibilidade de recursos minerais, um grande e elevado avanço tecnológico em várias áreas, uma boa infraestrutura de transportes, a grande quantidade de empresas transnacionais e a forte influência cultural exercida sobre a população dos demais países. E uma grande capacidade de produção agrícola. Hoje, se fala que a China deverá romper a hegemonia americana. Mas isso é bem difícil de comentar ou de avaliar. Por quê? A China poderá alcançar o poderio político e militar. É muito difícil avaliar isso. Em projeções de longo prazo, a China, primeiro de conseguir isso, ela tem que solucionar algumas questões, certo? Principalmente questões internas, em que minorias são bastante discutidas lá, minorias étnico-religiosas. E outra, a relação com seus vizinhos, que são poderosos, como o Japão, Coreia do Sul e até a Índia, que são aliados dos Estados Unidos. Ok?
Mesmo assim, a China vem ganhando e conquistando mercados consumidores, principalmente na África e na América Latina. Já no sudeste da Ásia, a China estrutura cadeias de produção global, certo? A China também se beneficia dos excedentes de capital gerados tanto por Japão como Coreia do Sul, investidos em seu território. Política externa americana, certo? Pessoal, política externa. Política externa, pessoal, é nada mais do que a forma como os países se entram em acordos comerciais ou econômicos, certo? Como eles planejam a estratégia para obter apoio de outros países em votações, tanto em organismos internacionais, como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ou a própria ONU, para conseguir concessão de empréstimo, prestação de auxílio em caso de guerra. Tudo isso, pessoal, é a política externa. E os Estados Unidos fazem disso tudo para conseguir cada vez mais apoio militar e ou econômico. O caso disso foi em 1991, no Kuwait, quando o Iraque invadiu o Kuwait, país mais rico em reserva de petróleo e tradicional aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram uma grande mobilização e conseguiu que a ONU autorizasse uma ofensiva contra o Iraque, o que naquele tempo era muito complicado a conseguir isso. Unilateralismo. Pessoal, desde o fim da Guerra Fria, a política externa dos Estados Unidos passou a mandar. Como assim? Durante a Guerra Fria, nós tínhamos dois blocos, como a gente já estudou. O bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco capitalista organizado pelos Estados Unidos e o bloco socialista organizado pela União Soviética. Quando a União Soviética acabou, só sobrou o lado capitalista comandado pelos Estados Unidos. E a partir daí, as ambições e os desejos de proteger os interesses dos Estados Unidos, combinado com preocupação em solucionar problemas políticos e sociais e mesmo meio ambiente, passou a ser todo comandado pelos Estados Unidos. Daí o nome unilateralismo, ou seja, de um lado só. Não é isso? Isso aconteceu de 1991 até 2001 com George W. Bush, que foi o que se tornou a marca principal do novo presidente dos Estados Unidos. Foi seguindo essa orientação que os Estados Unidos tomou uma série de medidas. Deixou de intermediar ativamente o conflito entre Israel e palestinos, recusou-se a ratificar o Protocolo de Kyoto, retirou-se da reunião contra a discriminação e o racismo realizado na África do Sul e não assinou o termo de criação do Tribunal Penal Internacional. Essa é o unilateralismo dos Estados Unidos. E, durante o governo George W. Bush, que iniciou-se a doutrina Bush, que foi uma consequência direta dos atentados terroristas em 2001. O que dizia essa doutrina? Que, de acordo com essa doutrina,
o governo estadunidense tinha, por exemplo, o direito de defender de modo preventivo e antecipado, empreendendo invasões, ataques de países do seu ponto de vista constituísse ameaça à segurança. O que isso quer dizer, pessoal? Por exemplo, se os Estados Unidos achassem, vamos dizer, que o Brasil é uma ameaça para os Estados Unidos, vamos supor que o Brasil vende muita droga, que a droga está alimentando o terrorismo nos Estados Unidos. Ele tinha o direito de se defender antes de ser atacado. Ou seja, ele poderia invadir o Brasil sem uma ofensiva contra. Por quê? Até essa chamada doutrina Bush, os Estados Unidos, por lei, só era permitido atacar um outro país ou uma outra região se eles fossem atacados. A partir disso, acabou-se. Os Estados Unidos atacam preventivamente. Entenderam? Isso, como eu disse, aconteceu principalmente após o ataque terrorista de 11 de setembro. O que foi chamado, também essa doutrina Bush, de guerra ao terror. Isso aconteceu com a invasão do Afeganistão, a invasão do Irã e do Iraque, as sanções à Coreia do Norte, entendeu? O que ele chamou de eixo do mal, esses 3 países aqui. Governo Obama. Pessoal, governo Obama, que começou em janeiro de 2009, foi uma mudança muito grande, tanto das socioeconômicas internas e na política externa também dos Estados Unidos. Externamente, Obama abandonou a doutrina Bush, mudando a orientação da política externa americana. Ele mudou essa política da doutrina Bush, e principalmente nas questões ambientais e dos conflitos internacionais. Nas questões relativas aos conflitos externos, foram tomadas algumas medidas, como a retirada de tropas americanas do Iraque, a reaproximação com o Irã, e mais alguns projetos. Mas nem tudo foi para acabar com esses conflitos. Por exemplo, o governo Obama participou da ofensiva no Líbano, na Líbia, quer dizer, né? Mas no final de 2015, 2005, Barack Obama, os Estados Unidos começaram a retomar concessões para restabelecer laços diplomáticos com Cuba, o que não acontecia desde 1964, se não me engano. Governo Trump, que foi o último presidente da Casa Branca. Hoje nós temos o John Biden, começou agora, esse ano, certo? Ele foi eleito, Donald Trump, por meio de uma campanha apoiada em promessas de aumento de emprego, manutenção das indústrias locais, defesa da supremacia americana. Sua eleição foi marcada pelo protecionismo e aversão aos imigrantes. No ano que assumiu do poder, em 2007, Trump retirou dos Estados Unidos diversos acordos e órgãos multilaterais, como o Pacto da ONU sobre Imigração e Refugiados
da Unesco, o Acordo de Paris e o Acordo Estados Unidos-Cuba, certo? Em 2018, prosseguiu com a política de ações unilaterais, abandonando o acordo feito com o Irã e, para proteger os setores locais, as indústrias locais, aumentou as tarifas de importações do aço e alumínio, o que afetou diversos países, inclusive a China. O Brasil também foi afetado por essas tarifas, certo? Então, pessoal, leiam o texto novamente, vejam o vídeo. Aqui nós temos a atividade que vocês vão fazer, perguntas e respostas, ok? Lembrem-se de colocar o nome, a turma e a semana da atividade, pessoal. Não esqueçam de colocar a semana da atividade. Nós estamos na semana 16. Pessoal, se você puder ficar em casa, fique. Até mais. Tchau, tchau.